não há nenhum estudo que relacione trabalhar muito e bem. Pelo contrário, há dezenas de estudos que relacionam trabalhar demais com trabalhar mal. Porque as pessoas ficam desmotivadas, exaustas, começam a cometer-se os erros, os acidentes que depois aparecem como erros humanos e baixas de produtividade sérias, não é? E todas as políticas do governo, nomeadamente esta de aumentar o horário de trabalho, aquilo que faz é promover mais desemprego. E nós não precisamos disso, nós precisamos de aumentar a contratação de pessoas, isso aumenta o consumo, aumenta a coleta de impostos, aumenta a produção e aumenta a felicidade das pessoas. Já agora a sustentabilidade da Segurança Social. E a sustentabilidade da Segurança Social, que é fundamental porque os descontos para a Segurança Social dependem disso. Nós tínhamos 30 mil licenciados em 1974 ou 75, por aí, e agora temos esse valor de doutorados, porque temos 1.300.000 licenciados. Portanto, tudo isto é um conjunto que nos leva a dizer o seguinte: a gente tem que recolocar em cima da mesa a divisão do trabalho por todos. A Alemanha tem um modelo que eu não sou defensora, que é um modelo cada vez mais... Portanto, a Alemanha tem empresas onde há uma parte da força de trabalho muito sindicalizada e que ganha muito bem no sistema de cogestão e tem precarizado largos setores da força de trabalho com os chamados mini-jobs e criado políticas assistencialistas para compensar os baixos salários. De tal maneira que há 17% da população de Berlim a receber a Hartz-IV, ou seja, o equivalente ao rendimento mínimo, em que a Segurança Social, de facto, chega-se à frente para pagar uma parte do salário que não é pago pelas empresas, e isso eu sou absolutamente contra. E a mim parece-me, e era este alerta que eu queria deixar, quando nós discutimos a questão da redução do horário de trabalho, é preciso perguntar quem é que vai pagar a redução do horário de trabalho, porque nós defendemos a não redução salarial. E eu penso que essa questão é uma questão central, porque muitas vezes há aqui um argumento das pequenas e médias empresas, que Portugal tem muitas, que diz o seguinte: nós não suportamos um aumento salarial, ou um aumento salarial absoluto ou relativo, ou seja, aumento no salário ou o número de pessoas a trabalhar ser maior. Isso é verdade em muitos casos, mas porquê? Porque nós temos um modelo que imperou nos últimos 20 anos da empresa enxuta, que é a grande empresa, terciariza uma série de serviços, subcontratualiza uma série de serviços. Nas pequenas e microempresas, o típico caso da grande empresa de transportes que deu um caminhão a cada um dos seus trabalhadores, que passaram a ser microempresários, mas não são nada microempresários, são juridicamente, de facto, são pessoas que chegam ao final do mês e têm uma empresa com 2, 3 trabalhadores e têm dificuldade em pagar as contas porque os lucros estão todos concentrados na grande empresa. Não é por causa que a PT tem 16.000 trabalhadores em subcontratações diretas, fora as indiretas que não são assumidas. E, portanto, é óbvio que nós, enquanto não olharmos para o tecido empresarial de outra forma, e este governo passa a vida a dizer que quer defender as pequenas e médias empresas, mas um exemplo concreto de defender uma pequena e média empresa. Um restaurante que paga o ordenado mínimo diz: eu não aguento pagar mais do que o ordenado mínimo. Mas nós podemos dizer assim: bom, mas se há mais gente a trabalhar, se nós acabamos com 1,5 milhão de desempregados e estes empregados consomem, eles vão ao restaurante comer. E se calhar aí já aguenta pagar mais do que o salário mínimo. Ou seja, nós estamos aqui a criar um problema. Ao reduzir brutalmente os salários, ao aumentar brutalmente o desemprego, nós estamos a criar uma bola de neve recessiva. Como está? Dá segurança. A segurança que conduz à felicidade é um dos argumentos fundamentais não só para a Dinamarca, mas também para outros países. Os 5 países mais felizes também estão no top por terem a semana de trabalho mais curta, equilibrada com um bom salário médio anual. Outro elemento da felicidade, emprego. Estes laureados pela felicidade têm níveis de desemprego bem abaixo da média da União Europeia. Bjarne e a esposa Nana estão satisfeitos. Têm emprego e gozaram de licenças parentais generosas. O sentimento de igualdade e de liberdade de escolha são as prioridades do governo. Quando se pensa no assunto e se olha para os pontos pelos quais avaliam os países, nota-se que é fácil ter uma vida profissional e familiar, comparando com outros. As crianças vão para a escola gratuitamente. É também um sistema que funciona sem corrupção.
Quando falo com os meus amigos italianos, eles me contam a vida dos políticos, de como fazem de tudo para não pagar impostos, mas querem ter todos os benefícios públicos, todos os apoios, sem pagar impostos. Sinto que sou feliz aqui na Dinamarca com um sistema que funciona. A Dinamarca e os vizinhos escandinavos têm sido sistematicamente classificados como tendo pouca ou nenhuma corrupção. Apesar de vários referendos sobre a redução dos altos impostos, os valores foram mantidos. É o preço a pagar por um sentido de igualdade considerada crucial para a felicidade. Houve um embaixador britânico da Dinamarca que escreveu um livro onde falou sobre a tribo dinamarquesa. Disse que a Dinamarca é quase como uma tribo. Pequena, todos se conhecem, tem o mesmo nome e coisas do género. Entrar numa tribo assim nem sempre é fácil. Natália é equatoriana. Veio para a Dinamarca depois de casar com Tommy. As condições para que pudesse ficar foram inúmeras. Tommy tinha que provar a independência financeira nos últimos 3 anos. Foi preciso um depósito de 8.000 euros por razões de habitação. É um equilíbrio e concordo que deve haver rigor para que ninguém explore o sistema. Mas, por outro lado, as pessoas também querem ser tratadas com dignidade e respeito. Apesar da coroa da felicidade, a Dinamarca tem sido criticada por ter uma das mais difíceis políticas de imigração da Europa. Alguns acusam o país de ser pouco acolhedor e até mesmo xenófobo. Mas a ONU tem usado o modelo escandinavo como uma chamada de atenção para os governos para que ouçam mais os seus cidadãos. Num certo sentido, fico orgulhoso com um sistema que proporciona segurança a quase todos e que reconhece que é preciso apoiar os mais pobres e os mais fracos da sociedade. Isso para mim não é comunismo. Take with you on the journey, you have to take with you the poorest and the weakest in the society. Sei que muitos norte-americanos vão apelidá-lo assim. Para mim é lógica simples. O país mais feliz do mundo é a Dinamarca. Portugal surge na posição 92 entre 178 países. A avaliar pelos critérios utilizados, talvez fosse mais correto dizer que os dinamarqueses reconhecem ter um elevado nível de bem-estar. E logo assim que nascem. Na Dinamarca, os estudantes universitários recebem do Estado uma mesada de 600 euros para fazerem face às despesas. A licença de maternidade tem a duração de 1 ano. Por isso, os dinamarqueses têm uma das mais altas taxas de natalidade na já muito envelhecida Europa. E as preocupações do Estado estendem-se à terceira idade. Este é o lar de idosos de Lotte, nos arredores de Copenhaga. Tira, a responsável, começa todos os dias da mesma forma, com um beijo a cada utente. É a única forma de recebê-los, diz ela. Assim, também sabem que gostamos deles. Mesmo que tenham perdido a consciência, ainda podem sentir. O toque é muito importante. A filosofia do lar é fazer com que se sintam em casa. Cada um dos 33 idosos tem um quarto particular que pode ser arranjado e decorado como quiser. Embora aposentado, este velho arquiteto tem um escritório no quarto. Por isso continua a fazer projetos como sempre fez. E a beber um copo de vinho sempre que lhe apetece brindar. Um copo de vinho francês é para todos os que quiserem à hora da refeição, sem preconceitos nem medos, explica a responsável. Aqui não usamos comprimidos para dormir ou antidepressivos. Em vez disso, usamos o vinho. Deixa as pessoas felizes, cantam e ouvem música e ainda por cima pensam, ainda vou viver mais 1 ano. Lotte não é um lar para milionários. É um lar onde cada um contribui com a reforma, sejam quais forem os custos, e o que não conseguem pagar fica a cargo da comunidade. É claro que para terem tantos benefícios é preciso pagar impostos. A Dinamarca tem a tributação mais alta em toda a Europa. Mais de metade do ordenado vai direto para as finanças, mas quase ninguém contesta. Quero pagar os impostos, diz a responsável pelo lar. Se um dia os quiserem baixar, eu própria terei de dizer, tudo bem, mas só se garantirem que o Estado vai continuar a ajudar aqueles que não têm nada. O bem-estar dinamarquês passa muito por aqui, por esta consciência social de que o Estado são as pessoas e de que todos são importantes para o bem-estar de todos. Mas existem razões objetivas para todo este bem-estar. A Dinamarca é um país rico. O PIB por habitante é um dos mais altos da Europa e a taxa de desemprego, pelo contrário, é uma das mais baixas, apenas 4%. Consegue encontrar algumas semelhanças entre o que se passa por cá e o que se passa por lá?
Susana acaba de se inscrever num centro de emprego. Esta antiga enfermeira pediátrica estava agora a trabalhar como educadora de crianças carenciadas e decidiu mudar novamente de carreira. Se ficasse desempregada, durante os próximos 4 anos poderia receber de subsídio 90% do salário. Mas tal não vai acontecer. Dentro de 2 ou 3 semanas no máximo, terá um novo trabalho que não pode nem quer recusar. Claro que não, explica ela. Eu preciso de dinheiro e não gosto de receber dinheiro do Estado. Creio que ninguém neste país gosta que isso funcione assim. Com este sistema laboral, em apenas uma década, a taxa de desemprego na Dinamarca baixou de 7% para 4%. Esta especialista na matéria revela que o conceito de vida perfeita para um dinamarquês é ter um bom emprego. Se lhes tirarem o emprego, eles ficam muito infelizes. Quando alguém diz não faço nada ou estou desempregado, essa pessoa é como que excluída, não é considerada interessante. Mas não se pense por isso que o trabalho é tudo para os dinamarqueses. Um dos segredos que eles têm para se sentirem bem é a regra dos 3 8s. 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer e 8 horas de repouso. Não há, pois, tempo a perder. Almoçam ao meio-dia e, meia hora depois, estão de regresso ao trabalho. Quando batem as 4 da tarde, ninguém fica mais um segundo. O que havia para fazer ficou feito. Até à manhã seguinte, por aqui não se vê Vivalma. O horário de trabalho na Dinamarca é de 37 horas por semana e nem um segundo mais. One of the things Nana was saying is that this isn't a country that has any fears, but you don't have a fear of being homeless. You don't have a fear of losing your job and then therefore losing your home. You don't have that. Of course you can lose your job, but when you don't have a job, the government will help you to get a job. And while you're trying to get your job, you get support from the state. Yes, and what's interesting to me that I've read is that because architects and teachers and doctors and bankers and middle-class people, there is no real middle class, right? Because everybody sort of makes the same thing, equal. Everybody's the more you earn, the more you have to pay in taxes. The more you earn, the more you have to pay in taxes. So, that's why the gap between rich and poor is one of the smallest in the world. Yes, because people don't choose their professions based upon how much they're going to earn. No. They choose them based on what? On their interests, human values. Human values. Yes. Human values. Don't you think it's interesting that we are considered one of the happiest people in the world, but we're also one of the least religious people in the world? Yeah, I find that very interesting. I'm actually puzzled by that. Yeah, I would think so. I'm really confused by it. So you don't believe in a higher being? I don't. Most people don't. No. I believe in humanity. You believe in humanity, yeah. But you don't believe in God? No. Some do. I think the churches are empty, but